Meu nome é Antônia Maciana, tenho 41 anos, sou autônoma. Vim do sertão nordestino, do interior do Ceará, e a minha realidade lá era como de muitos. Pouca comida e muito sofrimento. Na minha casa faltava tudo, né? O meu pai era agricultor, a minha mãe lavava roupa para aquelas pessoas que tinham um pouquinho mais de condições. E assim, eu e as minhas irmãs, a gente disputava quem ia com a minha mãe, porque a gente sabia se fosse com a minha mãe lavar a roupa daquele pessoal, a gente ia almoçar, né? A gente ia comer uma comida melhor. E o meu pai, ele trabalhava todo dia, mas assim, ele trabalhava na roça, né? Não tinha condições de suprir a necessidade de todo mundo, porque eram 11 filhos, né? E a casa dos meus pais era muito pequena, era uma casa de 2 cômodos, era um cômodo de barro, né, de taipa, e o outro de bloco. E se tivesse todos os filhos dentro de casa, se tivesse todo mundo, não tinha como acomodar todo mundo. Então, assim, a gente ficava se espalhando na casa do tio, do vô, da avó, né, para dormir. Eu lembro que o meu pai e a minha mãe, eles iam dormir com fome, porque o pouco que tinha, ele deixava para a gente, dava para a gente, e eles ficavam sem comer, porque eles preferiam ver a gente alimentado do que eles, né? Com 13 anos de idade, eu vim para São Paulo, porque assim, as filhas mais velhas iam saindo de dentro da casa dos meus pais, que era para trabalhar, ganhar alguma coisa para poder ajudar. Eu arrumei um emprego, e nesse emprego eu ganhava R$ 80 por mês. E esses R$ 80 eu precisava mandar para lá, porque os meus pais eles contavam com esse dinheiro, né? E eu trabalhava pelo prato de comida, né? Porque esse dinheiro eu não podia gastar com nada. Então, assim, eu continuei usando o que as pessoas me davam aqui. E eu vivi assim por mais de 5 anos, né? A minha vida foi sempre assim. Era assim e não tinha expectativa de vida. Eu conheci meu esposo. Quando eu saí dessa situação, eu arrumei um emprego numa loja, inclusive aqui no Brás, mas eu era a que ganhava menos nesse lugar. Eu casei para mudar de vida, né? Para ter uma vida boa, porque assim, eu não dava certo com ninguém também, né? E aí, quando eu fui casar, as pessoas falaram assim, imagina, é um casamento de pouco tempo, né? Eu era muito baladeira, eu gostava muito de balada, eu gostava muito de passear. Eu era uma mulher casada, mas assim, eu queria ter uma vida de solteiro, né? Tinha uma vizinha que morava perto, e aí ela era da Igreja Universal, e ela sempre estava me convidando para mim ir na Igreja Universal. E essa moça, ela foi muito resistente, ela teve muita paciência, né? E aí um dia eu falei para ela, tá bom, hoje eu vou com você, mas olha, é só hoje. Eu nunca tinha escutado ninguém no mundo falando que a minha vida um dia podia mudar. Que se eu obedecesse, era questão de obediência, de obedecer, a minha vida podia mudar. Nunca eu tinha escutado ninguém falando daquele jeito, né? E o pastor falava assim, né, assim, com tanta certeza, com uma convicção. Cada dia que eu chegava na igreja, a minha mente ela se abria para as coisas de Deus, porque até então, assim, Deus era muito distante, né? Eu ouvi falar de Deus na Igreja Universal, porque assim, era muito distante Deus na minha vida, né? Eu não tinha fé, eu não acreditava, e comecei a frequentar direitinho. Com um mês eu me batizei nas águas na Igreja Universal, porque eu aprendi que eu precisava sepultar a velha criatura. A partir daquele dia eu entendi que a minha vida estava começando ali. Eu entendi que tinha outra vida, que não era só aquela que eu conhecia, que eu vivia lá no passado. E assim, eu vi que a minha necessidade que eu tinha era muito maior do que o meu preconceito. E a partir dali, eu comecei a obedecer e fazer as coisas do jeito que eu estava aprendendo na Igreja Universal. Quando eu ouvi falar de primícias, de honrar a Deus, aquilo me despertou muito, porque eu não sabia o que era primícia, eu não sabia o que era honra. Eu me coloquei em segundo, coloquei Deus em primeiro,
E assim, eu entendi que Deus em primeiro lugar, era impossível eu voltar para aquela realidade que eu tinha lá no passado. Deus me deu uma direção e aí eu comecei a construir casas, né? No passado, me faltava casas. E aí eu queria que as pessoas tivessem um teto para morar. E aí eu comecei a construir uma, duas, a terceira, a quarta, e aí foi, né? Deus abençoou meu esposo também, né? Hoje meu esposo ele trabalha com mármore e granito. Eu não estudei lá no Ceará, mas o meu filho estuda na melhor escola da região. O meu filho fala vários idiomas. O meu filho tem tudo em casa. Hoje, graças a Deus, não falta nada. A gente anda de carro bom, a gente passeia, a gente vai aonde a gente quer. A gente compra não o que o dinheiro dá, mas o que a gente gosta, o que a gente quer, né? Hoje a gente vai no mercado assim, compra o que a gente quer. Na minha casa hoje não falta nada. E hoje a maior conquista da minha vida é o Espírito Santo. Sem ele eu não viveria, ele é tudo na minha vida. Ele é a minha maior riqueza, é o meu maior tesouro. Ele está em primeiro lugar em tudo na minha vida, né? Eu tenho meu filho, tenho meu marido, sou bem casada, mas nada substitui o Espírito Santo. Ele mudou a minha vida, né? Eu cheguei na Igreja Universal e quando eu conheci o Espírito Santo, a minha vida mudou em todos os sentidos. É o meu maior presente, foi o meu maior presente que eu recebi, foi ter o Espírito Santo na minha vida. Se eu pudesse, eu falaria para aquelas pessoas que estão me assistindo, que faça o que eu fiz. Passe por cima do preconceito, né? Vença o preconceito, porque a minha necessidade era muito maior que o meu preconceito. Então, se não fosse o meu preconceito, eu tinha conhecido Jesus antes, não tinha sofrido como eu sofri. Conhecer Jesus na Igreja Universal foi assim o meu maior presente, né? A Igreja Universal foi a minha faculdade. Hoje eu sou formada na Igreja Universal. Hoje a minha formação é a fé, eu me formei na Igreja Universal.